Hoje nós vamos fazer o estudo de cálculo de porcentagem. Além de cálculo de porcentagem, nós vamos ver os conceitos de acréscimo e decréscimo simples. O que é porcentagem? A porcentagem representa uma razão. O que é uma razão? Uma fração cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo porcento é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal. O que é uma fração centesimal? É uma fração cujo denominador é igual a 100, ou também na forma de um número decimal. Vamos escrever na forma de fração centesimal e de número decimal os números expressos em porcentagem a seguir. 5%. Para escrever 5% na forma de uma fração centesimal, nós vamos substituir o símbolo porcento pelo denominador 100. Então, 5% equivale a 5 centésimos. Essa é uma fração que pode ser reduzida. 5 e 100 são divisíveis por 5. 5 dividido por 5, 1. 100 dividido por 5, 20. Então, 5 centésimos equivale a 1 vinteavos. 30%. 30% na forma de fração centesimal é 30 sobre 100, substituindo o símbolo porcento pelo denominador 100. Podemos simplificar cortando um zero do numerador com zero do denominador. Então, 30% equivale a 30 centésimos ou, na forma reduzida, 3 décimos. 83%, substituindo o símbolo porcento pelo denominador 100, 83% equivale a 83 centésimos na forma centesimal. Transformando agora os números em números decimais. O número decimal, como o denominador é 100, eu tenho que ter duas casas decimais, ou seja, dois números após a vírgula. Então, 5% equivale a 5 centésimos, com dois números após a vírgula. Como eu tenho apenas um algarismo, a segunda casa decimal eu completo com zero e a parte inteira também com zero. Lembrando que eu caminho sempre para a esquerda. Então, 5% equivale a 5 centésimos. 30% também vamos escrever um número na forma decimal com duas casas após a vírgula. Então, 30% equivale a 30 centésimos. Esse zerinho que aparece à direita do número 3, ele pode ser simplificado, reduzindo esse número. Logo, 30% equivale a 3 décimos de uma quantidade. 83% também, para escrever na forma decimal, vamos deixar duas casas após a vírgula. Então, 83% equivale a 83 centésimos. Como calcular porcentagem? Vamos ver alguns exemplos. Calcule 30% de 90. Primeiro passo, transformação da porcentagem em fração com denominador igual a 100, ou seja, primeiro passo é transformar a porcentagem em uma fração centesimal. Segundo passo, multiplicar a fração encontrada pelo valor dado. No caso do exemplo, vou multiplicar a fração encontrada por 90. Então, 30% é 30 sobre 100. Transformando a porcentagem em fração centesimal, que eu vou multiplicar por 90. Como eu tenho uma multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. E o denominador do 90 que não aparece vale 1. 30 vezes 90, 2.700 centésimos. Podemos simplificar cortando zero do numerador com zero do denominador. Eu ainda tenho mais um zerinho, então eu posso novamente simplificar um zero do numerador com zero do denominador. E 27 dividido por 1 é igual a 27. Então, 30% de 90
é igual a 27. Vamos ver mais um exemplo. 90 corresponde a 30% de qual valor? Então, 30% de que número é igual a 90? Vamos representar 30% de x, eu não sei o valor desse número, é igual a 90. O que é 30%? Na forma centesimal, é 30 sobre 100, vezes x, que eu não sei o valor, é igual a 90. O 100, ele está no primeiro membro dividindo. Ele vai passar para o segundo multiplicando. 90 vezes 100 é igual a 9.000. O 30 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 9.000 dividido por 30. Podemos simplificar cortando um zero do numerador com um zero do denominador. Vai sobrar 900 terços. 900 dividido por 3 é igual a 300. Então, 30% de 300 é igual a 90. Vamos ver mais um exemplo. 90 corresponde a quanto por cento de 360? Agora eu quero saber a porcentagem. Então, se eu não sei a porcentagem, x% de 360 é igual a 90. O que é x%? É x sobre 100 vezes 360 igual a 90. O 100, ele está dividindo no primeiro membro. Ele passa para o segundo membro multiplicando. 90 vezes 100, 9.000. 360 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 9.000 dividido por 360. Podemos simplificar cortando um zero do numerador com um zero do denominador. 900 dividido por 36 é igual a 25%. Então, 25% de 360 é igual a 90. Vamos ver mais um exemplo. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Bom, então ele cobrou 75, acertou 8%. Para saber quantos gols ele fez, nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular 8% do total de faltas que ele bateu, que foi 75. O que é 8%? É 8 sobre 100, vezes 75. 8 vezes 75, então numerador vezes numerador, 8 vezes 75 é igual a 600. 600 dividido por 100, 6. Logo, esse jogador fez 6 gols de falta. Acréscimo e decréscimo. É frequente o uso de expressões que refletem acréscimo ou redução de preços, números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. Vamos ver alguns exemplos. A gasolina teve um aumento de 15%. O que isso significa? Significa que em cada 100 reais houve um acréscimo de 15 reais. O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Isso significa que em cada 100 reais foi dado um desconto de 10 reais. Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. Isso significa que, em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são craques. Se eu comprei uma ação de um clube por R$250 e a revendi por R$300, qual a taxa percentual de lucro obtida? Então, aqui nós vamos relacionar, nós vamos comparar o valor que eu paguei e o valor que eu vendi com as respectivas taxas de porcentagem.
Então, aquele valor que eu paguei, o valor inicial, ele corresponde a 100%. Então, R$ 250 foi o valor que eu comprei. 250 equivale a 100%. Eu revendi essa ação por 300. Então, eu vendi por um valor maior que eu comprei. Então, quantos reais eu ganhei com essa venda? R$ 50. Por quê? Eu comprei por 250, vendi por 300. Tirei os 250 que eu gastei na compra, o que eu lucrei foi R$ 50. E esses R$ 50 equivale a X. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 250 vezes X é igual a 50 vezes 100. 50 vezes 100, 5.000. 250 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Podemos cortar um zero, simplificar um zero do numerador com um zero do denominador. 5.000 dividido por 250 é o mesmo que 500 dividido por 25, que é igual a 20%. Então, obtive um lucro de 20%. Em uma promoção, certa loja ofereceu desconto de 35% na compra de um par de tênis. Qual o valor pago pelo par de tênis nessa promoção, sabendo que sem desconto ele custa R$ 218? Então, aqui também nós vamos comparar o valor do tênis com a taxa em porcentagem. Então, se o tênis custou R$ 218, esse é o valor inicial. Então, R$ 218 equivale a 100%. Se eu tive um desconto de 35%, eu não paguei o valor total. De 100%, eu paguei quanto? Eu paguei 65%. Então, eu vou usar só aquela taxa que eu paguei para saber o valor pago em real. Se você usar o valor total, aí o que vai acontecer? Você vai ter que subtrair, você vai ter que retirar a resposta que você encontrar. Quando eu uso só a porcentagem que eu paguei, eu já vou chegar no valor pago pelo tênis. Então, multiplicando o cruzado, x vezes 100 é igual a 218 vezes 65. 218 vezes 65 é igual a 14.170. 14.170 dividido por 100. Dividir o número por 100 significa escrever esse número com duas casas após a vírgula. Logo, o valor pago pelo par de tênis foi R$ 141,70. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, o sonho não tem alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Esta é uma mensagem de Augusto Cury para você.